Você já se perguntou quais que são os 5 melhores livros do Novo Testamento? Pois é, pessoal, no vídeo de hoje eu vou te falar a minha opinião sobre quais são os melhores livros ali do Novo Testamento. Quais são os livros que eu mais me conecto, quais são os que têm as melhores histórias, quais são aqueles que a gente pode aprender mais sobre Jesus Cristo e também, claro, aplicar mais na nossa vida. Lembrando que é um vídeo baseado na minha opinião, mas eu acho super legal poder trazer aqui para vocês para encorajar você a se debruçar cada vez mais ali na Bíblia. O Novo Testamento é muito mais do que os 4 evangelhos, é muito mais do que Romanos ou Apocalipse. Tem muita coisa legal e eu quero te ajudar a desvendar aí quais são os 5 melhores livros do Novo Testamento. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, galera. Pessoal, recentemente eu fiz um vídeo falando do meu top 5 dos melhores livros do Antigo Testamento. Vou deixar aqui no card, caso vocês queiram dar uma olhada. E a pedido de vocês, então, eu estou aqui fazendo o meu top 5 do Novo Testamento para falar os livros que eu mais gosto, as escrituras que mais me impactam. E eu espero que você possa curtir demais aqui o vídeo de hoje. E se você tá curtindo, tá gostando, quer saber qual é o top 5, gente, por favor, né? Vamos contribuir aqui, deixa aquele seu joinha abençoado, deixa o seu like aqui no nosso vídeo. Isso ajuda demais aqui o YouTube e especialmente me encoraja, me inspira demais a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Então, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Claro, se você não for inscrito, aqui tem vídeo novo toda semana, então tem muito vídeo bacana para te ajudar aí na sua fé. E deixa nos comentários também aí, né, galera, qual é o top 5 seu, né, o seu top 5, quais são os livros que você mais gosta no Novo Testamento. Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber. E caso você não me conheça, olha, muitíssimo prazer, viu? Meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e sou também professor lá na plataforma de cursos da Udemy. Se você quiser saber um pouco mais dos cursos que eu produzo, vai aqui no link da descrição. São cursos muito legais, super baratinhos, para te ajudar a conhecer mais o Evangelho e também, né, se fortalecer aí na sua fé também. Então, cara, vai lá no link da descrição, dá uma conferida. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E se você quiser, também me siga no meu Instagram, Caio César FC. Vai ser um prazer me relacionar com vocês lá também no Instagram. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, bora então pro nosso top 5. Então vamos começar aqui o nosso top 5 e eu já quero colocar logo em quinto lugar um dos 4 evangelhos. Porque eu falei, eu preciso escolher um dos 4 evangelhos para colocar no top 5. Não dá para colocar dentro de um top 5 os 4, né? Que aí só ia sobrar espaço para mais um dos outros livros da Bíblia, né? Ali do Novo Testamento. Eu falei, não, vou escolher um. E, cara, foi muito difícil. Foi muito difícil escolher aqui, né? Qual dos 4 eu mais gosto, porque todos eles são muito bons, muito bem escritos. Quando você vai estudando a história e tudo mais, é muito legal. E eu fiquei muito na dúvida de colocar aqui o Evangelho de Mateus. Eu gosto muito de Mateus, já até fiz um vídeo explicando quem é Mateus, o que ele fez, né? Se ele é autista ou não, que no The Chosen fala que ele é autista, né? Vou deixar aqui no card, caso você queira dar uma olhada nesse vídeo. E eu fiquei realmente muito pensativo se eu colocava Mateus ou não, mas eu decidi colocar outro livro aqui, representando os evangelhos nesse top 5. E o livro é João, pessoal. João foi o meu escolhido aqui para iniciar esse top 5. Por quê, né? Qual é o motivo? Cara, para mim, João, ele é muito especial. Eu comecei a conhecer a Bíblia ali, né, mais profundamente sobre Jesus Cristo, lendo João. Então tem um apego emocional, né? Querendo ou não, esse meu top 5 aqui é muito influenciado pela minha própria história com Deus. E João é um livro maravilhoso. Eu lembro quando eu estava ali na adolescência, né, ali com 12, 13 anos, os irmãos falam, lê João, porque João fala de Jesus de uma maneira muito bacana, né, com muito amor, com muito carinho. Você se sente mais conectado com Cristo. E eu comecei a ler João, né, e foi muito especial na minha trajetória de fé. E conforme eu fui crescendo, né, e fui aprendendo mais, eu fui vendo como que João é um dos melhores storytellers assim da Bíblia inteira. João, ele escreve muito bem. E eu coloquei essa fotinho assim de caixinhas de conversa, né?
porque ele é esse autor que dialoga, né, com todas as pessoas ali da região para a qual ele estava escrevendo essa carta, para a qual ele estava escrevendo essa boa nova, né, para as pessoas. Você vê que desde o início ele fala do Logos, né, e traz esses conceitos greco-romanos juntos com o judaísmo. É uma costura que ele faz, é de uma elegância, né, e de uma qualidade, né, textual impressionante. João, assim, é um dos livros mais legais. Se você ainda não estudou profundamente sobre quem foi João, o que ele escreveu, para quem ele estava escrevendo, qual que é o contexto ali filosófico, né, também do povo que ele estava dialogando, cara, vale a pena muito você ler João. E uma das escrituras do Evangelho de João que mais me inspiram é essa escritura aqui de João 3,16, famosa, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para mim esse é um dos melhores versículos da Bíblia inteira, inclusive aqui, né, no Evangelho de João, para mim ele é essencial, né, fala muito desse amor de Cristo por nós e traz essa esperança da vida eterna, esse relacionamento profundo com Deus. Olha, eu gosto demais de João. Espero que você, se você ainda não estudou profundamente, vai lá estudar que vale a pena. E em quarto lugar eu trago aqui para vocês o livro de Hebreus. Hebreus, né, não tem uma autoria que a gente conhece, a gente não sabe quem foi de fato que escreveu o livro de Hebreus. Mas independente de quem tem escrito ou não, rapaz, é um livro muito profundo. A pessoa que escreveu Hebreus, ela tem uma sensibilidade espiritual e uma sabedoria assim que realmente vem do alto. Hebreus é um livro que fala muito sobre fé. Para mim, uma das coisas que eu mais gosto no livro de Hebreus é você ter, né, ali, né, ter esse contato com a fé em Cristo, a importância dessa fé, como que Cristo, né, age em nossas vidas e como que Ele nos salva. Nossa, Hebreus é um livro muito especial. E dentro desse contexto de Hebreus, né, ele vai trabalhando vários conceitos muito legais sobre a supremacia de Cristo. Ele fala muito também sobre Jesus como nosso sumo sacerdote. Hebreus também fala demais sobre essa questão da nova aliança. Cara, Hebreus é sensacional. Um livro muito rico, muito profundo também, às vezes difícil de entender, mas vale a pena. Se você ainda não fez um estudo profundo sobre Hebreus, eu te encorajo a fazer isso. E no livro de Hebreus, o que mais me encoraja lá em Hebreus é justamente esse tema da fé, que eu vou trazer aqui para vocês essa escritura de Hebreus, capítulo 11, uma escritura maravilhosa que fala, né, sobre os heróis da fé e tudo mais. Esse início aqui, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. E aí ele começa a falar de vários homens, de Abel, Enoque, Noé, né, e vários outros, Abraão, cara, vários heróis da fé, falando, olha, eles podem não ter visto aquilo que eles estavam plantando, né, eles não viram talvez o semear dessa semente, né, a planta crescendo, virando uma árvore, dando frutos, mas essa semente que eles plantaram, rapaz, ela foi poderosa. Isso me dá muita esperança para minha vida, né? De continuar perseverando, continuar lutando, continuar acreditando que Cristo é de fato o grande sumo sacerdote, o grande Deus dos deuses, né? Ele reina sobre todas as coisas aqui. Então isso é muito inspirador para mim e eu espero que seja inspirador para você também. Então vamos lá para o nosso top 3, chegando aqui no nosso terceiro lugar. E não podia ser diferente, né? Efésios. Para mim, Efésios é um negócio assim, sensacional. Eu gosto muito, né, de estudar sobre a missão, né? Sobre como que Deus nos leva para esse caminho missional, como que a igreja e o povo de Deus é chamado para a missão. E recentemente eu tenho estudado bastante sobre a igreja de Éfeso. E cara, é interessantíssimo a gente ver como que a cidade de Éfeso era uma cidade muito difícil de ser evangelizada. Tinha-se ali, né, muitas questões de escravidão. Tinha o templo da deusa Ártemis que ficava na cidade de Éfeso, que, cara, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, esse templo de Ártemis, não era um negócio gigantesco. E aí, quando o evangelho chega, se você se lembra lá da escritura, se não me engano, de Atos 19, que Paulo vai, né, lá para a escola de Tirano e começa a pregar ali para as pessoas por 2 anos, você vê que conforme o evangelho vai chegando na cidade, a cidade vai se transformando, as pessoas vão se arrependendo, né? E isso muda a política, isso muda tudo ali, né? As questões financeiras, as relações familiares, né? O evangelho transforma a cidade de Éfeso completamente. E aí tem um livro, né? A gente sabe dessa história ali pelo livro de Atos,
mas ter um livro de Efésios, aos Efésios, né, uma carta aos Efésios, escrita por Paulo, cara, é muito legal, porque Paulo, ele ficou lá por muito tempo, ele conhece muito bem ali aquela região, ele passou bastante tempo com as pessoas daquele local. E Paulo, né, quando ele vai escrevendo essa carta aos Efésios, né, você vê que ele fala de muitas coisas, como por exemplo a unidade em Deus. Era uma cidade, uma igreja que passava por muitas questões difíceis nesse sentido de se enxergar como um, de ser uma família, né? Então ele fala muito sobre essa unidade. É um livro que fala também, né, sobre a armadura de Deus, né? Que as nossas lutas não são contra seres humanos, mas são contra as potestades, né? Os poderes do mal, né? É uma guerra espiritual muito maior do que a gente imagina. E dentro desse tema todo, Paulo fala muito também sobre a identidade que nós temos em Cristo Jesus. Então é um livro realmente fantástico. A cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, né, é maravilhosa assim, de você estudar, de você ver o poder do evangelho, o que é o princípio, a centralidade de Cristo, né, para cada um de nós. E isso traz muitas aplicações práticas para a nossa vida hoje. E tem uma escritura lá em Efésios, né, que eu gosto demais, que fala o seguinte: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo aqui dando uma lapada nos irmãos, falando, rapaz, não é pelo que você faz ou deixa de fazer, é a graça que atua sobre todos nós. E isso me ajuda muito a ser mais humilde, pensar nessa escritura, pensar nesse contexto todo, me ajuda a ser mais humilde, a me colocar ali diante de Deus. Eu não sou melhor nem pior que ninguém, então estamos todos debaixo da graça e da misericórdia de Deus. E isso é maravilhoso, isso faz com que eu sirva e faça as coisas, né? Não para ganhar aprovação, mas porque é o que Deus espera e é como eu posso agradar ao meu Pai, que já fez tudo por mim, me deu tudo o que eu preciso, cuida de mim. Rapaz, todo esse contexto assim da graça, né, é muito presente também aqui em Efésios. E no meu segundo lugar eu chego aqui em Romanos. Romanos para mim é um dos melhores livros do Novo Testamento, só perde para outro que depois eu falo qual que é o meu primeiro lugar. Mas cara, Romanos, sensacional. Romanos é um dos livros, né, conhecidos biblicamente, né, por ser um dos de teologia mais profunda e uma teologia assim mais, como se diz, difícil de entender. Realmente é um livro muito pesado, né? Muito denso ali. Uma dessas razões é porque Paulo não implantou a igreja em Roma. Então, quando ele escreve aos romanos, ele está trazendo muitas bases, muitos ensinamentos que ele provavelmente ali não teve a oportunidade de pessoalmente ir lá ensinar aos romanos, né? Então, tem várias questões, vários pensamentos que a gente pode tirar dali da igreja de Roma e da carta aos romanos, mas é uma carta que ela fala muito sobre a base da nossa fé cristã. Fala bastante sobre quem Cristo é, o que Ele fez por nós, a justificação pela fé. Fala muito, né, também sobre a graça, fala muito sobre a justiça de Deus, né? É um livro que fala muito sobre a vinda do Espírito Santo, como que o Espírito Santo age, né, os dons e várias coisas assim. Romanos, ele é um livro realmente muito completo, né? Uma carta ali de Paulo para a igreja que realmente contém muitas coisas. É um livro realmente difícil de interpretar, mas que vale a pena de você. Se você ainda não tentou estudar Romanos profundamente, pegue comentários bíblicos, pegue dicionários, né? Estude diferentes vertentes teológicas que analisam o livro de Romanos, a carta aos Romanos, e você vai ver que quanto mais você estuda Romanos, mais você fica assim, maravilhado com as coisas maravilhosas, incríveis que Deus fala por meio desse livro. Mas uma das coisas que eu mais gosto de Romanos, e é o que essa escritura aqui me faz lembrar, né, quando eu olho para esse livro, que é a escritura de Romanos 5, versículo 3, que fala: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Para mim é interessantíssima essa escritura, porque fala bastante, né, do coração de Paulo no fim das contas. Paulo, ele era um grande teólogo, e Romanos é um livro muito teológico, né, com muitos conceitos e tal, mas o coração de Paulo, antes de mais nada, era com as pessoas.
né? Ele não era um teólogo distante da dor, da dificuldade das pessoas. Tudo que Paulo escreve é para ajudar dentro da realidade, do contexto daquela igreja pela qual ele está escrevendo. Então Paulo, né, aqui em Romanos, você vê que por mais que ele trabalhe vários temas que você pode passar a vida toda estudando, mas é interessante ver, olha, ele se toca com o coração, ele se toca com a dor, ele se preocupa. Para mim isso é um ensinamento muito grande para todos nós que estudamos teologia, para todos nós que somos pastores, ou para todos nós, né, que somos discípulos, né, estamos ali vivendo, ajudando uns aos outros nessa fase. A gente precisa se conectar com a dor. Não adianta a gente ter a melhor teologia, mas não ter o coração. E aqui ele fala, olha, as tribulações são difíceis, mas elas vão produzindo em nós um caráter aprovado, a gente vai sendo transformado cada vez mais à imagem de Cristo. Olha que mensagem maravilhosa, que em meio a tanta teologia, você ainda vê Paulo sensível ali, à dor, ao que o povo estava passando, e isso é muito legal. E em primeiro lugar, vamos lá, em primeiro lugar, Timóteo. Pois é, você pode ter achado meio estranho, não esperava por isso, mas para mim, cara, Timóteo é sensacional. Timóteo faz parte da minha vida, faz parte da minha história. As cartas, né, a Timóteo são conhecidas como cartas pastorais, ou seja, são cartas, né, que ali no seu conteúdo muito sobre como cuidar de igreja, fala muito sobre eclesiologia, sobre bons relacionamentos, como liderar melhor a comunidade. E Timóteo era um cara muito jovem, ele era um cara assim extremamente jovem e talvez, entre aspas, um pouco despreparado para algumas coisas na visão humana, mas você vê Paulo, né, instruindo ele a ser exemplo, né, a falar bastante ali de Deus e focar na centralidade do Evangelho. E isso ressoa muito comigo, né? Eu desde muito cedo, meu pai sempre foi pastor, né? E eu também sempre fui muito envolvido com a igreja. Fui sentindo esse chamado pastoral ao longo da minha vida. Então, para mim, sempre foi muito difícil conseguir fazer, né, exercer uma liderança ali e ser preparado pelo Espírito para esse trabalho pastoral e não se deixar levar pelo meu pecado, não se deixar levar pelo meu orgulho, não se deixar levar por grandes coisas. E ao longo da minha vida eu fui muito moldado, assim, muitos irmãos, muitas pessoas entraram no meu coração, me discipularam, me ajudaram, me mostraram, né, uma maneira mais saudável de exercer a minha liderança, de exercer esse chamado, essa vocação que Deus tem para minha vida. Então, cara, para mim, Timóteo, eu me identifico muito assim, é um jovem recebendo conselhos e aprendendo como cuidar de igreja, e para mim é muito especial. E pensando nisso, né, a escritura de Timóteo que mais me encoraja não podia ser outra, né? Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Essa escritura me acompanha desde os meus 14, 15 anos. Toda vez eu leio ela, toda vez eu relembro disso, porque sim, de fato, né, a gente não pode ser desprezado. Uma vida com Deus não depende de ser muito jovem ou muito velho, né? Maturidade espiritual é independente da idade. Mas o que Paulo traz, seja exemplo na palavra, procedimento, amor, fé e pureza. São 5 áreas que, se você parar para estudar o que cada uma delas significa dentro da teologia paulina, você, rapaz, tem muito trabalho aí para estudar ao longo da sua vida, porque isso, sim, é muito importante e significativo para a fé de todos nós cristãos, especialmente de nós que almejamos a liderança, que estamos nesse trabalho pastoral. Então, meus amigos, esse é o meu top 5 aqui dos 5 melhores livros do Novo Testamento. Eu espero de verdade que você tenha gostado, que você tenha curtido. Se você gostou, deixa aqui o seu like, né? Deixa o seu joinha abençoado. Também se inscreva no canal e comenta aí, pessoal, o que vocês acharam disso tudo. Vocês gostaram desse top 5? Vocês colocariam outros livros aqui no top 5 do Novo Testamento? Deixa aqui nos comentários, quero muito saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.